Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Botafogo tem uma das partidas mais importantes deste Super Mundial de Clubes. A equipe irá enfrentar o Paris Saint-Germain, o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. A equipe francesa fez uma grande partida contra o Atlético de Madrid, somando o placar de 4-0 contra a equipe espanhola. O resultado, inclusive, foi inesperado pelos torcedores. Nesta segunda partida pelo Super Mundial de Clubes, o Glorioso tem pela frente uma das melhores equipes do mundo. No entanto, uma estatística divulgada empolgou os botafoguenses. Foi compartilhado que contra equipes francesas, o Botafogo leva vantagem histórica. Segundo divulgado pelo jornal O Globo, o Fogão tem um aproveitamento de 73% contra os franceses. São 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas contra as equipes da França, o que, sem dúvidas, será levado em consideração para a partida que acontecerá ainda nesta quinta-feira. O Botafogo irá fazer um jogo importante, como dito, contra o Paris Saint-Germain. A equipe comandada por Renato Paiva tem a difícil missão de somar pontos nesta rodada. O jogo será transmitido pelo Bola VIP Brasil, minuto a minuto. O jogo terá início às 22 horas, horário de Brasília, e contará com toda a torcida dos brasileiros nesta grande partida. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. ¿Cómo están sabiendo afrontar los equipos brasileños lo que tienen que hacer como victorias y deslumbrar al mundo con su fútbol? Los equipos brasileños estaban llamados a ser actores de reparto, con un buen diálogo, y hoy por hoy son protagonistas. La liga brasileña merece un espacio mucho más grande en las diferentes televisiones. Players, and I think you might see some players and some teams, and by the end of it, and you think, oh, didn't realize these were that. Porque le acabas de ganar al equipo campeón de la Champions, que aplastó al Inter de Milán y que me parece... Me quiero matar, Adriano. E aí, pessoal, o que tá acontecendo nesse Mundial de Clubes, hein? Que vitória impressionante, cara, o Botafogo conseguiu contra o PSG. Mas aparentemente lá na Europa o pessoal não sabe defender não, né? Só meter uma defesa estilo sul-americana que os caras não sabem o que fazer. Enfim, aqui a gente vai conferir os europeus em choque e também meio que se rendendo aos times brasileiros. Sin duda que el resultado más sorprendente en lo que va de esta competición es el triunfo del Botafogo, porque le acabas de ganar al equipo campeón de la Champions, que aplastó al Inter de Milán y que me parece juega a la máxima expresión futbolística de la actualidad, y que hoy el Botafogo haya ganado, pues ya estaremos ampliando más los detalles y las acciones finas del partido, qué tuvo que suceder, qué tanto fue factor suerte, qué tantas falló el equipo del París, como para decir que se combinan todas estas situaciones y que te desemboca en un triunfo de 1-0, que es el marcador perfecto, lo dicen muchos entrenadores, meto un gol y no recibo, es marcador ideal. Los equipos brasileños estaban llamados a ser actores de reparto, con un buen diálogo, y hoy por hoy son protagonistas. Lo del Botafogo contra el Paris Saint-Germain es una muestra de ello. Sergio Herrero, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, pues esta victoria del Botafogo deja al Atlético de Madrid con pie y 3/4 fuera de la competición. 6 puntos Botafogo, 3 Paris Saint-Germain, 3 Atlético de Madrid. Con 4 goles que le marcó el PSG lo va a tener muy complicado el Atlético de Madrid por esta diferencia de goles. Veremos si salva los muebles en la última jornada del Atlético de Madrid o por lo contrario se queda fuera del torneo, y obviamente esto va a causar mucho movimiento dentro del club, porque vuelvo a repetir, como dije hace unos programas, el Atlético de Madrid necesita fichajes. Mira, el otro día decíamos que este Mundial de Clubes de momento no había una gran sorpresa, el Real Madrid sí que pinchó, pero esto es lo que habla mucho de lo bien que está creado este formato para los que se quejaban de él, que un equipo como el Atlético de Madrid pierde un partido contra el PSG, que es un partido que puedes perder, y llega una sorpresa como el Botafogo, que le gana al PSG y se puede quedar ya fuera. No ha tenido prácticamente oportunidades, ha perdido un partido en el que podía perderlo y lo perdió de mala manera y ya se puede quedar prácticamente fuera, y lo que supone. Muy criticado estuvo este formato de Mundial de Clubes en algún momento, o bueno, en la previa, antes de que comenzara, pero resulta que termina siendo, digamos, atractivo por lo corto, por lo inmediato y porque no tiene tiempo como la Champions de perder un par de partidos y luego levantarse. No, aquí se pierde, se gana como en el Mundial. Así de sencillo, y tendrán que irse acomodando los clubes cada 4 años. Carlos San Juan, nos queda un partido, el partido sorpresa, en donde el Botafogo
se impuso ante el mejor equipo del momento, el Paris Saint-Germain. Partido que cierra esta jornada del Mundial de Clubes. Bueno, vaya sorpresa nos terminamos llevando porque el Botafogo termina venciendo 1-0 a los actuales campeones de la UEFA Champions League. Aquí analizamos un poco las alineaciones y vemos Luis Enrique salió con su equipo A, como pueden ver, un equipo valorado en 1.060 millones de euros contra un Botafogo que hace las cosas bien en Sudamérica, no por nada está aquí en el Mundial de Clubes y valorado en 163 millones de euros. Una alineación bastante buena, hay que decirlo. Más adelante vamos a profundizar en varios de los jugadores, las figuras que destacaron, pero definitivamente lo de Igor Jesús es impresionante. Y la gran sorpresa de este Mundial de Clubes, hoy por hoy, el campeón actual de la Copa Libertadores se impuso ante el campeón actual de la Champions League. Era una historia de David contra Goliat. Aquí permítame y romanticemos esto, porque es que es impresionante que un equipo brasileño infinitamente inferior en cuanto a valor, infinitamente inferior en cuanto a jugadores, se imponga a Kevin y saque la cara adelante por el continente. Sí, buena analogía esa de David contra Goliat. Definitivamente muchos esperábamos que el PSG ganara hoy. No tan fácil como se hubiera esperado y al final nos llevamos esta sorpresa. Eso es lo bonito de competencias como el Mundial de Clubes, donde hay equipos como el Botafogo que empiezan a sacar la banderita ahí de grandes sorpresas. Entonces analicemos un poco las estadísticas porque, bueno, ya que estamos aquí con las figuras, vemos que acá Barbosa es uno de los defensores que son de los grandes responsables de este resultado porque aniquiló totalmente a Kvaratskhelia, a Ramos, a todo el ataque del PSG. Fue gracias a que Barbosa estuvo bastante fino en zona defensiva. También Savarino, el venezolano, Jefferson Savarino, es el que asiste a Igor Jesús en esa única anotación y por supuesto, ya lo decíamos, el número 99, nuevo futbolista del Nottingham Forest, Igor Jesús, que con ese gol le da los 3 puntos al Botafogo. Y ahora sí, pasemos a las estadísticas porque muchos creían, como dicen mis amigos los españoles, que el PSG se iba a comer como si fueran patatas fritas al Botafogo y al final no lo lograron y las estadísticas aquí lo confirman. Una posesión del 75% contra un 25% del Botafogo y aún así se lleva la victoria el conjunto brasileño. Los tiros, 16 en total del PSG, solo 2 a puerta. Esa estadística está muy pero muy pobre y 4 de 4 para los brasileños. Las faltas, un partido de mucho contacto, 11 y 15 y ya veíamos la posesión y los goles esperados. Vean qué pobre, 0.86 para los franceses, 0.28 para el Botafogo. Sí. Y no solo eso, que tan solo ha tirado el PSG a puerta 2 veces, o sea, que se han echado atrás, pero con criterio. Exactamente, y que cuando Nacho, salían bien. con peligro, porque Igor Jesús es rápido, es rapidísimo. Y encima tiene gol, o sea, que es delantero muy top. La liga brasileña merece un espacio mucho más grande en las diferentes televisiones del mundo y sobre todo mucho más atención porque estamos viendo jugadores grandísimos semana tras semana y solamente hasta esta posibilidad de ver el Mundial de Clubes es que los estamos conociendo. Como pasa aquí, digamos, están pues todos sorprendidos con lo que está pasando, pero lo vemos en el Brasileirao siempre. Porque, Julien, en este Mundial de Clubes vamos a ver muchos partidos entre, de hecho yo creo que en octavos y cuartos van a ser el gran enfrentamiento entre equipos de la Conmebol, brasileños y argentinos, y equipos europeos. Y la forma de competir es diferente. Mola mucho ver la forma de defender diferente que tienen. Cómo se defiende en Sudamérica, más agresivo en el duelo, más metiendo el pie, rascando algo más, que en Europa, que los centrales siempre sois más de guardar la posición, de no meter el pie para no facilitar el regate, los árbitros permiten menos. No, por eso es algo muy interesante ese Mundial de Club, porque evidentemente son diferentes formas de jugar. Nos vemos que los equipos europeos también tienen jugadores sudamericanos, entonces tiene también ese ADN de por nacimiento, por formación y después de trasladarse a Europa. Creo pensar que la adaptación es el fútbol también que vemos más moderno, que ahora los jugadores que pueden cambiar de posiciones, pueden cambiar de forma de jugar, puede jugar incluso de verano un Mundial de Club, se tienen que adaptar a todo. Then in the 2 a.m. kickoff, European champions PSG were beaten 1-0 by Brazilian side Botafogo. Their win was the first victory by a South American side over a European team since you have to go back to Corinthians, beating Chelsea way back in 2012. I'm not into it yet, but I will get into it. This Club World Cup. Do you know you? Yeah, well, I've made a point of looking at the groups and looking at the players, and I think you might see some players and some teams, and by the end of it, you think, oh, didn't realise these were that good, you know. But, and it's and I shouldn't. I'm trying not to be negative here. Are our European players, especially the Brits,
Are they really that keen on, giving it 100% and winning every game and winning it? I'm not sure they are. Well, you don't purposely not switch your head on. No. Like game on. As we've seen, like, for example, Aston Villa going into Europe, playing big games in the Champions League, and then their results the following fixture. Yeah. Because without subconsciously as a player, you don't realise, but you're not up for it 100%, and you may be taking things lightly. But you can't blame them if they think they should be on holidays. Yeah, no. And they're doing this. It's a bit too much now, isn't it? But anyway, 120 million the winner, so that's why they're there. Chelsea are back in action live on TalkSport 2 tonight as they take on Brazilian side Flamengo. Nacho, jugó el Palmeiras, jugó el Verdão y ganó. Qué partido, cómo están sabiendo afrontar los equipos brasileños lo que tienen que hacer, cómo jugar sus cartas para poder sacar, pues eso, las victorias y deslumbrar al mundo con su fútbol. El partido, después veremos las estadísticas, van a sorprender porque Palmeiras ha sabido jugar su juego, su fútbol, ha entregado la posesión al equipo rival, pero ha sabido atacar y cómo juega Estevão. A eso, los equipos brasileños estén automatizando, no estén destacando tanto las figuras y sí el equipo, y estén destacando tanto en este Mundial de Clubes, porque están siendo más equipo. Pero es que es porque son técnicos europeos los que están al frente de los grandes equipos brasileños, como es el caso del Palmeiras, con el técnico Abel Ferreira. Vea, también hay que destacar una cosa del Palmeiras que no se habla, y es la cantidad de jugadores jóvenes que está vendiendo al extranjero. El último de ellos, Endrick, al Real Madrid, la cantidad de plata que pagaron, hay que ver si logra acoplarse, si logra coger ritmo, lo que sea, pero ahí viene Estevão también, tiene una cantera impresionante el Palmeiras. Ayer hablábamos de la cantera del Pachuca, hoy hay que hablar de la cantera del Palmeiras. Muy bien el Verdão, está ganando, y por qué no, hay que pensar más adelante en lo que pueda llegar a suceder. To play football in Brazil. Ele falando que é no Brasil que se mostra como joga futebol. Tem gente do mundo inteiro, William, até da Islândia. É uma vitória gigantesca do Botafogo no Mundial de Clubes. Espetacular. E, ó, já passou de meia-noite e pode tudo. Palavrão aí, tá tudo certo, não tem erro, faz parte da festa, faz parte do desabafo e faz parte da comemoração. Tá tudo bem, Jufô, tá tudo certo, passou de meia-noite, tá tudo ok. Torcedor do Botafogo tem todo o direito de extravasar, de comemorar. É o campeão da América, é o atual campeão brasileiro. Jufo, obrigado, tá? Valeu aí pela tua participação aqui com a gente. Tem todo o direito de comemorar, de extravasar, porque o Botafogo foi realmente... Gente, era o campeão da Champions League, estava atropelando todo mundo para Paris Saint-Germain. Então, todas as análises, não só o Botafogo, que é um adversário, que seria um adversário natural porque está no mesmo grupo, mas outros clubes que pudessem cruzar com o Paris Saint-Germain, brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, todo mundo olhava, sem chance, complicado. Difícil, tem que fazer o jogo da vida, tem que ser um negócio assim muito incrível para poder conseguir superar um Paris Saint-Germain, quem sabe o empate no mata-mata e passa nos pênaltis. Então, o torcedor do Botafogo tem o direito de extravasar mesmo, porque é uma vitória gigantesca, não importa que ainda é fase de grupos. É uma vitória gigantesca, é uma vitória histórica para o Botafogo e histórica para o futebol brasileiro e sul-americano também, porque, repito, o último a fazer isso foi o Corinthians lá em 2012. E eu vou bater nessa tecla. Era a final. Ok, mas a final é sempre contra o campeão da Champions. E este time que o Botafogo enfrentou é o campeão da Champions. Poupou no primeiro tempo, reforçou no segundo. Isto não interessa. Era o Paris Saint-Germain que estava lá em campo e o Botafogo foi lá e fez sua parte. O Igor Jesus, mais uma vez, também fazendo gol. A gente vai falar dos personagens, vai falar do trabalho do Paiva hoje com essa equipe, o quanto o Botafogo dificultou o Paris Saint-Germain jogar ali pelo meio, quanto tem mérito do Botafogo também nessa dificuldade do Paris Saint-Germain finalizar. Mas, enfim, vamos abrir aqui com o Birner, com o Calçade, com o Mário Marra. Mário Marra do meu lado aqui, como vai? Fala, Tavares. Tranquilo? Tudo bem. Tranquilo? Que vitória, né? Tranquilo, vamos não. lá. Independentemente de qualquer coisa, que vitória gigantesca. A maior vitória de uma equipe nesta edição do Super Mundial até agora, né? Não tem a menor dúvida. Prazer estar com você, com o Vitor, com o Calçade, com o Fã de Esportes. O torcedor do Botafogo, só não permita que o futebol brasileiro colhe em você. Essa não é uma noite de resgate do futebol brasileiro. Concordo. Essa é uma noite de heroísmo do Botafogo. Não permita que o coleguinha, que o vizinho, que o sócio do nosso amigo lá da praia chegue nele e fale assim, tá vendo, vocês representaram o futebol. Não, representamos o Botafogo. Sim. Foi o Botafogo que foi herói, foi o Botafogo que se defendeu. E também não tem aquele papinho de, mas só ficou se defendendo. Meu amigo, outros tantos tentaram ficar só se defendendo contra o Paris Saint-Germain e não conseguiram. Mas o Paris Saint-Germain não jogou com... Sim, é o seguinte, estava escrito no calendário que teria o jogo. O Botafogo foi, o Paris Saint-Germain foi.
Agora, um somou 3 pontos, o outro não somou. Cada um com seus problemas. O Botafogo tem uma noite imensa, imensa. Essa não é uma noite do Botafogo do Garrincha. Essa não é uma noite do Botafogo do Newton Santos. Essa é uma noite dentro do poder econômico que o futebol brasileiro tem. É de inferioridade. E o Botafogo chegou no campeão europeu e se defendeu e conseguiu fazer um gol. Não foi um gol emprestado. Não, é o seguinte, me paga depois, me dá 1-0. Não, o Botafogo fez o gol. E foi um gol que saiu dentro da proposta de jogo do Botafogo. A bola entrou. É isso. Então é uma noite imensa, incrível e sem permitir que a CBF, que qualquer outro clube tenha a cara de pau de falar o futebol brasileiro está mostrando. Não, o futebol brasileiro não. O Botafogo mostrou. Perfeito. Cada um com seus problemas, cada um defendendo o seu. O Botafogo foi e fez um jogo muito digno. William, a gente falava antes, batendo papo, né? Como o Paris Saint-Germain abriu espaço nas defesas adversárias. Hoje, o Paris Saint-Germain não conseguia. Tinha que pegar a bola e cruzar. Muito cruzamento, O Botafogo né? se preparou para isso e agora tem que festejar. É isso. Vitor Birner, um cidadão parisiense. Gostaria de ouvi-lo aí sobre essa vitória épica do Botafogo. Tudo bem? Em primeiro lugar, eu sou paulista. Boa noite. Paulistano, para ser mais exato. Já é um parisiense? É um parisiense, já, né, meu time preferido da Europa, eu sempre falo isso. É o PSG. Boa noite ao Calçade, Mário Barra, ao senhor, aos fãs do esporte. Dera pudesse fazer isso, né? Até porque teria uma condição financeira melhor. Não estou reclamando da minha, mas teria melhor ainda. Talvez como a sua. Mas tudo bem. Vamos falar do jogo. Vamos lá. Eu assino embaixo tudo que o Marra disse. É uma vitória do Botafogo. Não é uma vitória do futebol brasileiro. Eu só abri um parênteses no começo, super rápido. SAF, fechei o parênteses, para quem é contra. Porque o Botafogo sem a SAF, não sei nem se estaria na primeira divisão do futebol brasileiro. O torcedor agradeceu o Textor ali, né? Bem lembrado, né? Porque quando começa a vender jogador, não sei o que, começam a reclamar, esse tipo de coisa. E dentro do que é o futebol brasileiro, como o Marra disse, as condições financeiras do futebol brasileiro, o que é possível fazer com o futebol brasileiro, o Botafogo conseguiu ano passado 2 feitos enormes, jogando o melhor futebol do país, e esse ano venceu o campeão da UEFA Champions League. O Paris Saint-Germain não jogou com empenho total? Não jogou. O Paris Saint-Germain está sem o Dembélé? Está sem o Dembélé, perfeito. A ideia de jogo do Botafogo foi executada com maestria. A atuação da dupla de zaga do Botafogo é de se aplaudir em pé. A quantidade de bolas que esses caras ganharam por cima, e o PSG não é um time que costuma cruzar muitas bolas na área. Obrigado. O Calçado vai falar disso daqui a pouquinho, mas não achava espaço e começou a cruzar bolas na área. O Doué fez brincadeirinha quando não devia, etc. Tal. Desculpa, tem que ganhar o jogo. A gente já viu times tirarem o pé em finais de Mundial de maneira até pior, e os brasileiros ou sul-americanos não ganharam. Né? Então, o PSG é hoje disparado o melhor time do mundo. Os melhores times do mundo, já repito, falar mais uma vez. PSG, Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique. 2 deles não estão no Mundial, 2 estão. Botafogo ganhou do melhor time do mundo. Perfeito. Tudo bem, Calçade? Tudo ótimo. E ganhou, eu não acreditava, né? Tanto que aí o povo começa a pegar no pé e tá tudo certo. Não tem problema. Olha, eu acabei de receber uma mensagem que estou na expectativa para ouvir o que o Calçade tem a dizer. Cara, isso aí, ele ganhou. Companheiro aqui. Ganhou, aceitou a sua inferioridade, que é fundamental. Se não tivesse feito isso, não ganharia. Porque aceitou. Vou dar 2 nomes para você que você quase não viu hoje. O Arthur e o Savarino. Por quê? Porque eles jogaram sem a bola. O Botafogo não teve a bola. Aos 15 minutos, a posse de bola era 80-20. Então, assim, a bola foi toda do PSG. E o Botafogo sabia disso. Sabia. Então, o Botafogo se preparou para um jogo especial, em que ele... eu não gosto muito de algumas frases feitas no futebol, mas ela é verdadeira. Jogou por uma bola. Jogou por uma bola, que era uma chance. Mas apareceram outras chances, se defender bem. Porque aí tinha espaço para jogar. Mas era a única ideia possível também, né? A questão é como fazer isso. Fez isso muito bem. Assim, ao aceitar a sua inferioridade, ele foi perfeito, correto, e criou um sistema com 3 volantes que, cara, assim, é muito difícil fazer o que eles fizeram. Pelo seguinte, se pegar aqui, o meio de campo do Bota tinha as idades. 30, 31 e 34. PSG, 19, 19, 25, começaram o jogo. Começou com 2 meninos e o Vitinha. Vitinha era o veterano ali. Então, assim, a rotação ela é muito mais alta. Tanto que você vê um Botafogo no final, uma dificuldade grande, porque assim, acabou o gás. Essa dificuldade que o Botafogo impôs, isso é óbvio. Mais um jogo ruim do PSG, porque se tem 2... Aí é uma linha muito tênue, né? O quanto do Botafogo fez, qual é a responsabilidade do Botafogo em tornar o jogo do PSG ruim e o quanto o jogo do PSG ruim contribuiu para o resultado.
dizer, o jogo foi ruim. Por quê? Porque o PSG, em determinado momento, simplesmente abandonou suas características e começou a jogar bola na área, despejar a bola na área. Porque quantos chutes, é um time que não faz isso. Quantos chutes o PSG teve, finalização na área? Sim, no que ele é muito bom. Né? Não teve. Aquela primeira bola... eu não estou lembrando de nenhuma. Estatisticamente não teve nenhuma mesmo. Com um minuto aquela que o John fez. Mas assim, isso, cortando, a defesa do John lá. E depois... Né? É verdade. Por quê? Porque o que fez o Botafogo? Manteve sua linha de laterais. Opa, só. Hoje você joga aqui, você não sai. Não sai Vitinho, não sai o Alex, não sai. Linha de 4 formada, 3 volantes, os caras de beirada aqui no meio de campo e o Igor Jesus na correria. Tá errado? Não, tá certíssimo. Era a única forma de jogar. E ele fez. E o PSG não conseguiu. Mas o PSG que já ganhou a Liga dos Campeões goleando uma defesa italiana. Goleando, fez o Atlético de Madrid, fez 4 no Atlético. Goleando o Simeone. Né? E eu vou pegar assim, assim, mostrar do PSG esse outro lado. O PSG contra o Atlético de... deixa eu voltar aqui, botar a ordem legal. Contra a Inter de Milão, final da Champions, 9 cruzamentos. Contra o Atlético de Madrid, 10. Contra o Arsenal, um jogo anterior, gigante que eu peguei, 6. Ele ganhou todos esses jogos. O jogo de hoje, 31 cruzamentos. Nossa. O Botafogo hoje cruzou mais, o PSG cruzou mais hoje do que nesses 3 jogos 6 cruzamentos a mais. Que ele venceu. Contra times gigantes. Estou falando do Arsenal, o Atlético, que é um time que sabe se defender. Claro. Digo, a rotação do PSG, a energia, né? Porque o jogo que ele pratica, para não ficar conceituando, é um jogo que ele balança muito o adversário. Ele tira o adversário, ele traz o adversário, ele inverte. Estava começando a dar certo, hein? Quando o Hakimi, lateral, começa a inverter bola no começo para o Kvaratskhelia, que é um cara que não dá para cortar o nome no meio, ficou horroroso. E que joga muito. Tem que falar o nome todo, e é terrível. Mas ele começa a inverter e o cara dominar a bola, para ir para cima do lateral. Não dá. Então isso foi corrigido, aí o Botafogo fez um jogo, para mim, excepcional. E o PSG esperava muito mais, por isso apostava numa vitória do PSG. Não é muito cedo para falar nisso, mas é só para ficar um lembrete para o Linha quando terminar o Mundial. A gente vai ter que tomar muito cuidado com as leituras que vão ser tiradas desse Mundial de futebol brasileiro versus futebol europeu. Sim. Por quê? Porque senão nós vamos confirmar toda a loucura que se faz aqui e achar que podemos fazer mais ainda. Isso é uma grande derrota. É uma grande derrota. Entendeu? Assim, não, nós que estamos legal. Quando eu falo assim, o PSG está mais cansado que o Botafogo, gente, o campeonato francês tem 34 jogos. 34. Ele jogou isso no ano. Ele foi campeão da Champions. Ele ganhou os 3 campeonatos com menos de 60 jogos. Isso aí o Botafogo faz... Em agosto o Botafogo está nesse número. E ganha do PSG. Então não tá, aí é que vão validar, não é que eles fez 60 com 34 que jogar mesmo. Essa história de que eles estão arrebentados, para mim, eles podem não estar achando o máximo. Mas dizer que eles não conseguem andar em campo, um time com média de 23 anos. Então, assim, parabéns pro Bota. Mas vamos tomar só cuidado com as leituras. Sim, sim. O professor Calçade estava falando aqui mais ou menos sobre isso, para a gente destacar os méritos do Botafogo nesse jogo, assim, principalmente os méritos defensivos, porque você usou a palavra assim, o Botafogo foi perfeito, né? Defensivamente? Defensivamente, foi perfeito. O Marcos chamava atenção aqui no final do jogo, num lançamento que entrou do lado direito da defesa do Botafogo, num passe por baixo para chegar à linha de fundo sem ter que tabelar, driblar, etc., no final do jogo. Isso. E se é uma coisa que o PSG sabe fazer, e tentou fazer muito hoje, porque eu vi alguns lances ali de um certo desdém, que eu acho até um pouco desrespeitoso. Uma coisa é você não jogar com a intensidade que você jogaria uma UEFA Champions League, ou até um jogo contra um adversário europeu no Mundial. Outra coisa é ficar passando para cima da bola, né? O Doué fez isso, eu sou muito fã. Mas fez perdendo o jogo, né? Perdendo o jogo. O problema é quando também, ganhando de 5 é fácil. Faz perdendo. Eu me pergunto se... Apesar que esse jogo no horário parisiense começou às 3 da manhã. Sim. Né? Se você for reparar, os outros jogos dos europeus têm sido mais cedo para que eles sejam transmitidos para a Europa. Esse jogo foi no horário inviável, porque as pessoas lá trabalham, né? Claro. Então elas não vão dormir 5 da manhã para acordar às 7, 8 horas para trabalhar. Mas, de qualquer jeito, eu me pergunto se o torcedor do PSG Saint-Germain não se... É óbvio que ele está muito feliz com a temporada. É óbvio que a temporada é de glória. É óbvio que isso não abala em nada. Mas você não se incomoda
com esse tipo de postura do PSG se mostrando para os Estados Unidos, principalmente. Arrogante. Porque os Estados Unidos, pode ter certeza, não assistiram ao UEFA Champions League, afinal. Sim. Só quem gosta de futebol mesmo. Então, o futebol está sendo ainda introduzido, crescendo nos Estados Unidos, saindo do público latino para chegar no público maior, desde crescendo. Pelé, hein, Bia? Já desde o New York Cosmos. Várias tentativas, né? Tentativa. Mas agora eu acho que está emplacando. E se não se incomodam. Agora, independentemente disso, o Botafogo faz um jogo do jeito que o jogo tem que ser jogado. Eu acho que essa é a questão. E não é porque é sul-americano. Porque o PSG tinha que ganhar do Botafogo também. O PSG tinha que ficar em primeiro lugar, tem que evitar pegar o segundo colocado da outra chave, que teoricamente será mais fácil do que o Palmeiras, que tende a ser o primeiro, vamos esperar, obviamente, para ver. Então ele tinha que ter levado esse jogo de uma maneira diferente. E mais, assim... Não, e se não levou, o Botafogo não só tratou dessa maneira, o jogo bem, como também conseguiu neutralizar essa troca de passes do PSG, que mesmo sendo um time jogando bem abaixo da Liga dos Campeões, é muito perigosa. O PSG jogou vários jogos, por exemplo, da primeira liga francesa, tirando o pé e ganhou. Sim. Diversos jogos. O PSG não forçou o tempo inteiro como fez na Liga dos Campeões. Eu vi alguns jogos. Daí falava, então ganha o jogo, ali faz 1-0 encosta, 2-0 toca a bola, tal, sem pressa, etc. Contra o Botafogo, eu tive a impressão que o PSG quis fazer isso também. Olhar como se fosse um jogo da Liga. E não conseguiu chutar no gol. Então você pergunta da atuação da defesa do Botafogo. O Botafogo não deixou o PSG criar nenhuma chance clara de gol. Porque Zero. É bom a gente frisar isso, porque tem esse lado do PSG, mas assim, tem um mérito monstruoso do Botafogo. Claro que sim. Assim, inclusive mental. Porque são 90 minutos, na verdade foram 100 minutos, né, contando acréscimos e tudo, foram 100 minutos, assim, onde o Botafogo parece que ele não se desligou do jogo nem um segundo. Só um detalhe, porque mesmo sendo essa atuação do PSG, é incomum uma equipe parar o PSG. Sim. Eu estou pensando nas outras equipes brasileiras, sul-americanas. O Botafogo parou. Não é normal. Tá? Mesmo o PSG atuando abaixo. Porque, de novo, poderia ter sido 1-0, poderia ter sido uma vitória do Botafogo mesmo assim, com o PSG amassando, com o John sendo o melhor em campo, o sufoco, o time, o desespero, aquela agonia, aquela coisa. Mas o Botafogo foi lá 1-0. O jogo não foi... Aí é que tá um mérito danado do Botafogo. O jogo não foi assim. O Botafogo fez o gol, mas o Botafogo, de alguma forma, ali, defensivamente, ele conseguiu controlar. Tem um número de cruzamentos absurdos do PSG, porque não conseguia entrar pelo meio, tinha muita dificuldade. Defesa do Botafogo, assim, numa atuação perfeita. E aí tem o mérito que eu estava falando aqui, do foco, da mentalidade, da forma como o Botafogo encarou o jogo, né? E a gente dizia aqui, mesmo na dificuldade, que porque para jogar vai ser difícil, perder de pouco, perder de um e tal, já é um grande negócio por causa... Na partida que fechou o sábado de futebol no Super Mundial de Clubes, o Botafogo chocou o mundo e venceu o PSG. Com gol solitário de Igor Jesus, o Glorioso venceu a segunda seguida na competição. Com isso, o clube de General Severiano chegou a 6 pontos e encaminhou a classificação às oitavas. A única chance de ficar fora é perder para o Atlético de Madrid por 3 ou mais gols. Isto é, caso perca por 2 gols de diferença, ainda assim avançaria como segundo da chave. De qualquer maneira, por mais que tenha triunfado de maneira apoteótica diante dos franceses, a competição segue a todo vapor. Inclusive, o técnico Diego Simeone projetou o enfrentamento do Glorioso contra o Atlético. Muito duro, como todos os times brasileiros. Eles têm personalidade para criar suas jogadas, zagueiros fortes e jogadores rápidos no ataque. Eu os vi jogando muito bem contra o Seattle e hoje contra o PSG. Teremos que jogar uma final, declarou o argentino na coletiva pós-jogo. Com o gol solitário de Igor Jesus, ainda na etapa inicial, o Fogão apostou na solidez da defesa para levantar um muro na frente do gol de John. Jair e Barbosa, por exemplo, foram 2 dos melhores nomes em campo. Além de significar demais para o próprio clube, o triunfo é de grande significado para o futebol sul-americano. Isso porque a última vitória de uma equipe da América do Sul contra uma europeia havia sido em 2012, com o Corinthians contra Chelsea. Por fim, já de olho em um possível cruzamento com o Inter Miami ou FC Porto nas oitavas, o Fogo voltará aos gramados no próximo dia 23, segunda-feira, no Rose Bowl, em Los Angeles. E você, torcedor, o que acha da situação de Thiago Mendes? Deixe sua opinião nos comentários.